Às vezes a pessoa fica incomodada porque ela não tem uma condição financeira legal, né? Não nasceu num país abastado, ou às vezes não nasceu numa família de condições, passa muita dificuldade, já passou muita dificuldade, ainda passa, e vive uma constante luta para a sobrevivência. E isso pode às vezes gerar, né, algum tipo de constrangimento na cabeça de algumas pessoas. Principalmente quando elas observam outras pessoas que têm uma condição melhor do que a dela, simplesmente por ter nascido numa família melhor, ou por ter dado algum tipo de sorte na vida, né? A sorte da pessoa foi melhor do que a da outra. E isso talvez pode fazer com que muitos percam o foco, né? Foco de Cristo. Bom, Tiago, irmão de Jesus, né? Ele escreve uma carta no primeiro século e ele nos dá conselhos sobre isso, tá? Tanto para os pobres quanto para os ricos. Qual que deve ser o pensamento de ambos com relação à sua riqueza ou à sua pobreza? Como que deve ser o pensamento, né, de um cristão com relação aos bens materiais? Bom, o que Tiago fala aqui é sobre a transitoriedade da vida. Tanto um quanto o outro passará. E é isso que nós vamos ver agora. Estou aqui com a Bíblia King James, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 9. Também estou com a Bíblia Almeida e a Bíblia IA, tá? Então vamos lá. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Vamos ver o que significa condição humilde? Então tá aqui, né? Condição humilde. Apertei aqui o Strong. Primeira definição, que não se levanta muito do chão. Ou seja, não é aquela pessoa que arca longos voos, né, na sua vida. Pessoa humilde, né? Fica mais ajoelhada. Esse é o sentido aqui. Outro sentido, como uma condição humilde de grau baixo. Abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido. Então tem a ver com isso também. Humilde de espírito, humilde. E no mau sentido, que se comporta de forma humilhante, que se submete à servidão, né? Então, quando Tiago escreve essas palavras aqui, muitos cristãos viviam em condições de escravos, né? O Império Romano tinha a escravidão ainda como algo, na época, né? Era muito comum isso. A escravidão foi abolida quase que agora, né? Não tem nem 200 anos ainda que a escravidão foi abolida no Brasil. E a gente percebe, né, que quando os cristãos, né, do passado, muitos deles, escravos, se tornavam cristãos, alguns, né, ficavam se perguntando por que eles eram escravos, que agora que eles eram cristãos, eles deviam ser libertos, né? E Tiago fala aqui que a situação da pessoa, né, às vezes no momento ele não mudaria. Mas mesmo assim ele mostra a transitoriedade. E aí ele fala da exultação, né? Ou dignidade. Vamos ver o que significa aqui a palavra, né? Altura, dimensão. Tá vendo que na primeira palavra fala, né, que irmão de condição humilde, né? Aquele que não levanta, não não vai muito alto, né? E agora tá falando o quê? Altura. Então, ao mesmo tempo, olha só, é quase uma poesia isso, né? Ao mesmo tempo que a palavra aqui, humilde, ela significa quem não se levanta muito do chão, ele usa a palavra dignidade aqui, que fala sobre altura, certo? Ou seja, o que que Tiago quer dizer aqui? Embora você esteja em uma situação humilde, né? Aparentemente no chão, você pertence aos céus, né? Você é uma criatura que é um ser, né? Que não pertence a essa situação que você se encontra atualmente, né? As promessas para você são maiores, são das alturas, são dos céus, né? Posição alta. Então, olha, quem está lá embaixo se alegre em sua altura, ou seja, sua dignidade, né? Sua altura. Ou seja, não precisamos, pessoas que somos nós, por exemplo, né? Pobres, né? Pessoas pobres em geral.
não precisa ficar muito preocupada com a situação atual, entendeu? O foco deve ser a dignidade, a altura, é o chamado que vem dos céus, tá? Chamado que vem de Cristo. Agora, e os ricos, né? Vamos ver aqui. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, tá? Aqui fala insignificância. Vamos ver o que significa aqui. Humildade, condição humilde. Humilhação espiritual em condição. Não. Que conduz alguém a perceber e lamentar sua insignificância e culpa, certo? Então, o rico, o que o Tiago fala aqui? O rico se alegre na sua insignificância, porque ele passará com a flor da erva, certo? Então, vamos aqui. O irmão rico deve orgulhar-se na sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, certo? Aqui até usa também a palavra também, né? Interessante, porque faz muito sentido, né? Embora o texto que parece que não tenha a palavra também, mas aqui na King James traz, né? Também passará. Ou seja, os dois passará, tanto o rico quanto o pobre, né? Por exemplo, aos que foram escritas essas palavras, né, do primeiro século, todos estão mortos hoje, certo? Ninguém ainda voltou, ressuscitou, né? Jesus ainda não tocou a trombeta, a última. Então, tanto um quanto o outro passou. Tanto o rico quanto o pobre passou. Então, o que que o rico precisa fazer? O rico precisa lembrar da sua pequenez. Embora os seus recursos financeiros possam te possibilitar uma vida confortável em seus dias, isso não significa que ele está automaticamente excluído do que deve acontecer com todos os homens, que é a morte, né? Então a morte vem para o rico e a morte vem para o pobre, ok? Então os dois passarão como uma flor quando o sol ele se levanta, né, em pleno meio-dia. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai. Então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em seu meio e seus muitos compromissos. Bom, aqui a mensagem é clara, né? Embora que está falando sobre a grande complexidade da vida, né, de uma pessoa muito abastada, às vezes, com muitos compromissos, né? Às vezes ela se perde, né? Mas no sentido mais amplo aqui do versículo, o sol se levanta sobre todos e as flores secam e murcham. Quer seja pobre, quer seja rico, a pessoa um dia ela vai embora, certo? Ela vai descansar. Então, a única diferença que existe entre elas atualmente é seu estado, né, de riqueza ou de pobreza. Mas, na verdade, todos são iguais. Então, isso nos ajuda a ter um pensamento equilibrado com relação à nossa sorte da vida, ok? Tanto o rico quanto o pobre, os dois foram chamados, né, a pertencer ao reino. O rico ainda tem uma dificuldade maior, porque Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Significa que, às vezes, a pessoa ela fica tão apegada, né, em suas riquezas que ela não tem tempo para se esforçar, né, para compreender o reino de Deus, certo? E se comportar como um agente do reino. É difícil. Não significa também que só porque o cara é pobre que ele vai conseguir isso, não. Mas Jesus Cristo indicou que a riqueza é uma, às vezes ela não é não é tão vantajosa assim na corrida pela vida, certo? Para coroa da vida. Então vamos lá. Fechando o texto, né? Fechando o vídeo. O conselho é: feliz a pessoa que persevera na provação. A provação vai vir para o rico e para o pobre, tá? O fato do cara ser cristão, ele vai ser provado, tanto sendo rico quanto sendo pobre. Quem quiser vir após mim, apanhe sua cruz e siga-me continuamente. Então, a pessoa vai ser provada, certo? Porquanto tem sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, ok? Então, essa provação ela vai vir de qualquer maneira, sendo rico ou sendo pobre. Essa provação é o quê?
Essa aprovação pode vir de diversas formas, tá? Para o rico pode ser lidar com as variações, né, em perder sua riqueza. Para o pobre pode ser a falta ainda de recursos maior do que ele já tem. Pode ser problema de saúde, pode ser perseguição, pode ser infinitas provações. Tiago ainda diz que essas provações não provêm de Deus, porque Deus não prova ninguém, certo? Que nos versículos posteriores. Deus não vai testar ninguém. Mas nós mesmos somos testados por nossos próprios desejos. Por isso que o tema aqui é pobre e rico, porque o rico pode ser testado com coisas ligadas à sua riqueza e o pobre pode ser testado com coisas ligadas à sua pobreza. Então não adianta nada se a pessoa for pobre e infeliz na sua vida, está sendo provada. Essa infelicidade que ela não consegue ter porque ela é pobre, isso aí se torna para ela uma pedra de tropeço, um desejo que concebe em seu coração um pecado. Então, qual que é o conselho? Seja feliz com o que você tem. Se você é rico, você fica feliz com a sua riqueza. Se você é pobre, você fica feliz com a sua pobreza. Lembrando que isto é transitório, passageiro, ou seja, essa situação ela apenas durará por um tempo. O que importa mesmo, né, como mencionou aqui, é você perseverar na sua batalha, na sua luta, a luta pessoal, tá? E essa luta você vai receber o quê? A coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Prêmio da coroa da vida, certo? Essa coroa da vida que o Senhor prometeu, ela virá certamente para aqueles que perseverarem até o fim, ok? A graça e a paz de Yeshua HaMashiach, do Pai e o da Reva com cada um de vocês.